Olá pessoal, bom, hoje eu estou aqui para explicar para vocês, por causa de toda a repercussão que aconteceu, né, devido aos últimos acontecimentos ali da Casa LPD e pelo vídeo que eu fiz, né, o último vídeo, vieram muitas pessoas no comentário falar um monte de coisa para mim e eu quero explicar para vocês o seguinte. Por que eu decidi falar do LPD? Por que eu decidi expor essas questões sobre Flávio Amaral e Andréa Castro? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas eu vou fazer isso mostrando para vocês talvez entenderem qual é o motivo real, por que a Luana decidiu falar desse tema. Aqui está o perigo. E vocês vão entender hoje nesse vídeo, tá? Vocês pensem duas vezes, depois disso que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar coisas sérias, você tem que ficar nesse vídeo até o final. Antes de comentar, fique nele até o final, porque a pessoa só é cega por escolha própria, tá? Fique no vídeo até o final e entenda o perigo do que eu vou mostrar para vocês aqui, e aí vocês decidam se querem continuar apoiando Flávio Amaral ou não. Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês hoje, tá certo? Caiu um vídeo aqui para mim, eu vou reagir com vocês, é de um canal de um rapaz chamado Betuel. E esse rapaz fez um vídeo recentemente comentando sobre o Taylor, né, e o que aconteceu, e o título do vídeo dele é Ninguém Faz Nada? O caso Taylor Letícia, vítima da cura LGBT feita por pastor Flávio Amaral. Esse é o título do vídeo dele. E o que acontece? Olha só, gente, ainda é um canal relativamente pequeno, não é um canal grande que tem um alcance gigante como outros canais aí que ainda não viram o que está acontecendo no LPD e ainda não falaram, mas olha que a coisa está começando a tomar proporção e vai furar a bolha. Eu sei que vai furar a bolha do sistema. E o sistema vai começar a falar sobre isso. Gente, vejam o perigo. Eu vou explicar para vocês o perigo disso, tá? Vocês vão entender. Aqui está o vídeo do Betuel. Vamos ver se a gente concorda com ele. Eu vou ponderar em algumas coisas que ele falou, tá? Algumas coisas eu concordo, outras não. A gente vai assistir junto aqui, tá certo? Vamos lá. Uma jovem de 22 anos se jogou do quarto andar após passar pelo processo de cura LGBT ministrado por uma igreja evangélica. A Bíblia tem assim: aquele que destruir o seu corpo, eu o destruirei. Eu posso dizer para você que hoje é o pior dia da minha vida. Indo pular do quarto andar de um prédio, onde eu fui buscar ele lá 2 vezes. Lindo. E aí eu beijei a testa dele. Um beijo no cantinho assim, bem aqui nele. Daí Taylor confessa para mim. Vocês percebem que já é um comportamento que não deveria ser admitido por um pastor que cuida de pessoas que estão querendo destransicionar, estão querendo se converter, estão querendo renunciar aos seus desejos carnais. Então já o toque, o beijo, o abraço, essa alisação que ele faz, né? Ele alisa os meninos o tempo inteiro. Eu tava até querendo fazer um vídeo colocando aí um apanhado desses alisamentos todo, porque é o tempo todo, tá? Beijando o pescoço. Você viu ali? Ele fala beijo aqui. Gente, isso é absurdo, tá? Já começando daqui é absurdo. E qualquer um percebe que isso aqui não é um comportamento adequado para um pastor, tá certo? Que tá querendo ajudar um rapaz.
E no mínimo, você vai ajudar ele, né, a não ter ali muito toque, né? Porque o toque, ele é muito significativo nessa hora, tá? É como um alcoólatra querendo se livrar do álcool e aí você convida ele para tomar uma cerveja, sabe? Não faz o menor sentido. Então você quer ajudar a pessoa, não atrapalha então, né? Para de ficar fazendo isso, porque isso não é saudável, tá? Mas vamos lá, vamos assistir aqui. Que estava apaixonado por um dos meninos e eu briguei com ele, chamei a atenção dele, fiz ele jejuar. Ele não queria jejuar, eu falei, vai jejuar amanhã. Nesse trecho, eu vejo que o pastor, ele tá simplesmente assumindo que ele forçou a Letícia a fazer jejum forçadamente. Ele tá falando aí, eu não preciso falar mais nada. E, gente, forçar alguém a fazer alguma coisa é um crime, principalmente quando é uma questão fisiológica como a fome. Fazer alguém passar fome é um crime de tortura. Daí, porque obrigar ou coagir alguém a fazer um jejum como esse é algo completamente ilegal. E eu não sei como esse cara tá solto, sinceramente. Vocês percebem? Ele falou exatamente aquilo que eu falei na última live, a live que eu fiz domingo, tá? Que se você tá assistindo esse vídeo em uma outra época, tá lá na playlist de 2 Coríntios, eu falo isso em 2 Coríntios capítulo 6, tá? Eu falei isso, eu comentei essa questão. Gente, ele fala que forçou o menino a fazer jejum. Meu Deus do céu. Gente, é sério. Agora, para quem não é cristão, tá? Pro pessoal aí que não é cristão e que vai ficar com raiva das igrejas gente, isso eu já passei por muitas igrejas na minha vida. Eu nunca vi, eu já vi muita seita, já vi coisas absurdas, mas eu nunca vi uma pessoa ter que fazer jejum forçado. Isso é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez. Isso não existe, gente. A Bíblia não ensina isso. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa da Bíblia e também não é culpa da igreja. Isso é simplesmente um louco que quer, insiste, teima em ser pastor, mas não tem nenhum preparo e nem equilíbrio emocional e psicológico para fazer esse trabalho, tá? Então, ele não tem que ser parâmetro para que, olha, tá vendo as igrejas, tá vendo a religião. Gente, pelo amor de Deus, nem nas seitas piores eu nunca vi pastores forçando as pessoas a fazerem jejum. Isso, sinceramente, é um negócio muito, muito absurdo. E realmente, como o Betuel aqui falou, né? Tortura. Porque o rapaz está ali lutando com uma vontade da sua carne, certo? E aí ele obriga o rapaz a fazer jejum. Ou seja, deixa ele com fome. Proíbe as pessoas de darem comida para ele. Simples assim. Isso é sério, tá? Não é assim que se cuida das pessoas. Você tem que ensinar a importância, por exemplo, do jejum, né? Primeiro que o jejum ele tem que ser voluntário, ele tem que partir da pessoa e é livre. Você não tem que... quem determina quanto tempo será de jejum, se é 1 dia, se é 2, se é 3, se é 40 dias, é a pessoa que determina, tá? É o Espírito Santo que move a pessoa a fazer um jejum por um propósito. E sempre, o propósito é sempre a busca do Senhor, a busca da presença de Deus, tá? Meditação na palavra de Deus. É isso. Então, você forçar uma pessoa a jejuar não vai fazer o efeito esperado de um jejum, né? Se a pessoa... tudo tem que ser voluntário. Oferta tem que ser voluntária. Né? Serviço tem que ser voluntário. Jejum, busca, oração, sabe? Qualquer coisa dessa. E, inclusive, a decisão de pecar ou não pecar, né? Transicionar ou destransicionar,
Isso é da pessoa. Isso quem trabalha e quem convence o coração da pessoa é o Espírito Santo. Não é a nossa persuasão. O que esse dito pastor faz é tentar usar o seu poder de persuasão e força para fazer que os meninos obedeçam e se santifiquem e não pequem. Mas não é assim, porque o pecado, ele acontece até na mente. Então você não pode entrar na mente da pessoa e proibir ela de ter pensamentos pecaminosos, sabe? Então o nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é somente pregar a palavra, pregar o evangelho, entende? É só isso. Quem faz o trabalho no interior da pessoa é o Espírito Santo, não somos nós. E ele se acha, ele se coloca realmente à frente do Espírito Santo muitas vezes, né? Forçando os meninos a entenderem a palavra. Ele acha que ele vai enfiar a Bíblia na cabeça. Não é assim. Até porque nem ele mesmo é convertido, né? Ele é convencido, ele se convence que ele vai, pelas suas forças, conseguir renunciar ao pecado, renunciar às suas vontades, né? No caso, as vontades dele com relação à homossexualidade e tudo mais. Mas não é ele pela sua força, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo realmente não muda isso em você, não adianta nada. E justamente o que acontece com esse rapaz, né? O que aconteceu ali? Foi culpa do pastor? Não, gente, não. Eu vou explicar isso aqui, tá? Vamos ver aqui mais um pedacinho. E jejuou e foi pro monte. Taylor, num vídeo, eu envergonhei o Taylor. Olha isso. Pra ele nunca mais voltar pra droga. Olha o que Satanás fez. Olha o que Satanás fez, olha o que você fez, né? Olha o que você fez. E a gente vê todo esse papo aí do pastor dando uma de que tá triste, que tá arrependido, que não sei o quê. E vamos voltar então com a conversa que eu tive com o Felipe. O Felipe, ele passou pelo mesmo processo que a Letícia passou, mas o Felipe, ele conseguiu sobreviver. Pois é, gente. Você vê? Ele observa quem é, o que o pastor tá fazendo. Esse pastor, né, que não é um pastor, tá, gente? Não é pastor, ok? Por favor, não confunda, não pense que as igrejas são assim. Isso aqui é uma aberração e é uma vergonha para o evangelho e para as igrejas sérias, tá? Igrejas sérias, pastores sérios não fazem o que esse homem faz. Então, é muito triste porque quem está de fora vai olhar e vai falar, nossa, as igrejas estão nesse nível. Não. É claro que tem muitos aí que são loucos assim, tá? Mas esse aqui tá fazendo uma vergonha, um desserviço para o reino de Deus, né? Para o evangelho absurdo, tá? Qual é o motivo então, Luana? Por que você decidiu falar do LPD? É por isso. Porque ele causa tanta vergonha para o evangelho que o mundo vai olhar e vai associar a imagem dele com a igreja toda. Então, assim, todos os escândalos que a gente vê, né, normalmente na internet, a gente vê muitos escândalos de pastores, né, e causam vergonha para a igreja de Cristo de verdade, sabe? A igreja que prega o evangelho verdadeiro, né? E esses que pregam um evangelho falso e que fazem vergonha, levam o nome de Deus, o nome da igreja e acabam suscitando um ódio, um sentimento de aversão para as pessoas que estão fora, né? Então quem está fora vai pensar que toda igreja é assim, que todo pastor é assim. E aí o que acontece? Ainda mais o grupo do LGBT. Eles vão criar uma imagem da igreja que não é,
que não é verdadeira, que não é real, né? Distorcida. Por quê? Porque esses que se dizem cristãos, que se dizem pastores, fazem esse tipo de vergonha. Esse homem está provocando, sabe, as pessoas contra a igreja. Então, o que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer que vão alimentar esse sentimento horrível contra a igreja de tal forma que aí sim a igreja vai começar a ver uma espécie de perseguição, né? Por quê? A igreja vai chegar uma hora que não vai conseguir mais pregar sobre homossexualidade, sobre... Por quê? Porque esses pastores fazem esse tipo de vergonha. É um absurdo, gente. Então, vocês percebem o perigo de tantos escândalos no meio da igreja? Vocês percebem como é perigoso os pastores de hoje, os cristãos de hoje não terem discernimento espiritual? Já tem um tempo que eu tô alertando sobre Flávio Amaral e o povo fica, ai não, para, ai você é invejosa. Meu Deus, invejosa do que, gente? Do que tem que ter? Gente, esse povo não é possível. Isso é uma cegueira espiritual. Não é nem normal mais. Não é natural isso. É uma cegueira espiritual mesmo. Porque não é possível. Não é possível um negócio desse. E olha só o que esse rapaz aqui, olha quem esse rapaz trouxe para depor, para comentar. Sabe quem é esse rapaz aqui, Felipe? Olha aqui, ó. Nunca teve nenhum ritual nunca teve oração, nunca teve nada disso. A questão que eles deixavam clara mesmo é a questão da mudança do físico. Você sabe quem é que tá falando aqui? Sabe quem é Felipe? É a Manuela, gente. É a Manuela. Lembra da Manuela? Vocês lembram? Eu fiz uma comidinha boa, hein? Daí vai ser pra tomar uns remédios, repouso total, ó, peitão. Colocou quanto? Acho que, deixa eu ver a caixa. 440, não foi? Não tô sentindo dor nenhuma. Não, você não vai sentir nada. Deus. Que ela chegou lá e eu acho que em 1 mês ou 2 meses, foi muito rápido, que o pastor já levou ela para botar peito. Tá? Assim, eu até entendo o homem querer voltar e tirar o peito, e porque é constrangedor, né, de certa forma, então eu entendo a pressa deles para tirar. Só que quando é o contrário, quando é uma mulher, ela tirou o seio, né? E aí, para que essa pressa para botar? A mulher, ela pode até ela pode ser feminina até mesmo sem os seios, sabe? Não há pressa, não deve haver. Não deve haver pressa. Quando você apressa as coisas, porque você quer mostrar serviço, sabe? Quer a todo custo mostrar para o povo que está ajudando. Gente, não é o exterior, como ela falou aqui, como ele, né? Ele falou aqui, o Felipe. Como o Felipe falou aqui, eles focavam no exterior, na carcaça, e não no interior, né? Então, assim, para quê? Para quê? Gente, olha aqui, para uma mulher normal, assim, que quer botar silicone, normal, sabe? Ah, quero por vaidade mesmo, botar silicone. Já é uma decisão muito difícil, já é um choque, né? Quando a mulher se vê ali diferente e tudo mais. Você imagina para alguém que está ainda em processo de destransição, né? Ou transição que seja, mas ela ainda está em processo.
Ou seja, ela tem que ter certeza daquilo realmente. Você realmente quer isso? Deixa o tempo passar. Não tinha nem crescido o cabelo, estava com cabelo curto e barba. Quer dizer, não faz o menor sentido você forçar. É claro que depois ela se viu, né, com o peito e falou: ai meu Deus, o que eu fiz? Não se percebeu naquilo, naquele, naquele corpo ali, sabe, aquela coisa forçada. Não precisa isso. Ou seja, eles não têm equilíbrio, não têm sabedoria, não têm discernimento, não têm preparo nenhum. E aí ela foi embora e voltou a ser homem. Entendeu, gente? Você precisa respeitar as pessoas. A decisão das pessoas não é assim, sabe? Forçar e achar que tem persuasão para você convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer. Não é assim. É o Espírito Santo que faz. Não é assim. Tudo para ele é muito intenso, né? Ele casou com 2 meses de conheceu o André, em 2 meses casou. Isso não é normal, gente. Isso não é sábio e não é exemplo para ninguém. Né? Então, sendo muito intenso, acha que a pessoa tem que chegar lá e já virar pastor, né? Já tá santo, já tá transformado. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. Nunca chegaram. Mudar o externo. Nunca chegaram pra mim, nunca oraram comigo, nunca teve nada disso. A questão mesmo era só mudar a carcaça, né, no caso. Com ele você não via ele fazer orações, nem nada disso, era mais gravar vídeos, é isso? Ele passava, como é que era a rotina dele, assim? Ele ficava praticamente o dia inteiro com o telefone na mão, É basicamente isso, eles ficavam no telefone o tempo inteiro, se saía para fazer alguma coisa, assim que chegava em casa já ia mexer no telefone, ficava procurando coisa na internet, acho que procurando assunto para poder fazer vídeo. Então, assim, você se olhar no espelho e não se identificar com o que você tá vendo é uma coisa horrorosa. Tem que esperar acontecer o quê para evitar isso? Olha para você ver. Tá vendo? Você se olhar no espelho e não se identificar com aquilo que você tá vendo, realmente é claro, pô. Chegou lá em pouco tempo, né? Já estava colocando o peito nela. Que é isso? Não é assim, cara. Não é assim. O Taylor acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Olha, gente, que frase é essa? Não, sem comentário, não. O Taylor não me obedecia. O Taylor não obedecia a Deus. O Taylor não obedecia à mãe dele. O Taylor só queria fazer o que ele queria. Tá vendo? E ele fez vídeos e vídeos depois do menino ir. Ele fez vídeos e vídeos denegrindo a imagem do menino, sabe? Falando que ele não obedecia, que ele comia demais, que ele abusava, tipo, né, comprava roupa demais e não sei o quê. Ou seja, ele fez a caveira do menino, entendeu? Ele fez a caveira do menino, porque o menino não tá mais ali para se defender, para dizer se isso é verdade ou não. Onde já se viu uma pessoa vai embora, você tá chorando a morte dela, mas tá ali falando: ai, ele não obedecia, ele isso, ele aquilo. Ai, gente, isso aqui é para tentar tirar a responsabilidade dele, né? Para mostrar assim, ó, ele... Mas vamos lá, vamos assistir aqui, depois eu faço o meu comentário aqui. Que você não vai ficar perto do Guilherme, não. Porque ele estava ficando tentado pelo Guilherme. Ele estava querendo agarrar o Guilherme, ele estava chamando o Guilherme para fugir com o Guilherme. Que a sua morte seja para dar vida a milhões de outros. E que fique de exemplo. Fique de exemplo para milhões de outros não caírem aí, igual a ele, né?
fique de exemplo, né, para o povo acordar e ver o que é o LPD. A homossexualidade também mata. Eu fiz, a culpa não é do médico. Eu fiz essa cirurgia, eu não passei por um exame médico para poder fazer. Porque antes de você fazer qualquer procedimento estético, você tem que passar por uma bateria de exame. Eu não fiz nada, tanto para colocar o silicone, tanto para tirar. Olha que interessante que o Felipe falou ali. Que para botar o peito, para botar o silicone, ele não fez exame nenhum. Ou seja, foi uma coisa corrida, vai lá e bota. Gente do céu. Isso não é muito comum, não. Isso é normal. Fala pra mim aí, porque eu não tô no Brasil, eu não sei. No Brasil, eu não sei como é que funciona, mas eu acho, né, ainda mais, eu fiz enfermagem no Brasil, né, eu sei, eu trabalhei um pouquinho com a área de saúde, né, antes de vir para a Europa, e eu não sei se isso, se agora tá assim, tá, porque isso não deveria ser normal. Uma pessoa para fazer cirurgia, ela tem que no mínimo fazer ali alguns exames antes de fazer a cirurgia, né? Estranho isso, hein? Por que essa coisa rápida, né? Chegou já, bora fazer, bora. Como se fosse ali, vou ali espremer uma espinha, sabe? É muito estranho isso. Aí bota o silicone, tira o silicone, bota. Meu Deus, isso é uma cirurgia séria, gente. Não é tão simples assim. É no tórax? E ele falou uma coisa que eu achei tão estranho, porque não foi só para botar com o LPD, mas também para tirar. Quando tirou, meu Deus do céu, como assim? Aonde você tirou o silicone? Eu gostaria muito de saber como que é essa história, porque tem alguma coisa estranha nessa história aí. Tem alguma coisa estranha, ou seja, não é só o LPD que está levando para fazer uma coisa corrida. Também, você também, quando tirou, também não teve exame nenhum. Que coisa estranha é essa? Muito estranho, gente. Se tá assim no Brasil, fala pra mim, comenta aí pra mim como é que é, porque eu tô achando isso estranho. Mas tudo bem, vamos lá. O pecado mata. Sinceramente, casos como esse me indignam muito porque ninguém é responsabilizado, simplesmente não vai acontecer nada. Minutos antes da Letícia tirar a própria vida e se atirar do quarto andar, a última pessoa que ela ligou foi o pastor Flávio. Ele tentou me ligar 13h22. Antes de tirar a vida, eu não atendi. O Flávio estava gravando. Não estava gravando, estava lá na chácara orando. Orando, gravando, você falou que estava gravando. Eu estava indo para lá depois que a gente foi gravar o vídeo. Na hora do vídeo ele estava ligando e eu não atendi. Ele ficava praticamente o dia inteiro com o telefone na mão. Ai, meu Deus do céu, Meio 11h22 o Taylor estava me ligando. Oi, pastor, me perdoe por tudo. Foi a última palavra dele? Foi. A última palavra dele. Oi, pastor, me perdoe por tudo. Porque ele fez algumas coisinhas. As coisinhas, ele se apaixonou por um dos meninos da casa, o pastor tentou afastar. Como Taylor ou Letícia não iria se sentir culpado. Se não parar, se isso não for investigado, se isso não for criminalizado, vai seguir da forma que tá. Então eu peço que vocês ajudem a espalhar esse vídeo, ajudem a espalhar essas informações. Eu tentei juntar tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu fui atrás, porque chegam muitas pessoas contando coisas absurdas do que acontece lá dentro e eu não posso me calar. Até porque eu também já fui uma vítima desse mesmo método, né? Não foram as drogas, apenas as drogas, que mataram a Letícia ou o Taylor. O método, a tentativa de converter a sexualidade ou gênero de alguém, ela é fatal, porque ninguém tem como escolher coisas que são inatas ao ser humano. Bom, vamos lá. Agora, o que eu discordo do Betuel aqui nesse vídeo? Primeira coisa, o Taylor, ele já tinha cortado o cabelo e decidido
destransicionar. E quando ele decidiu destransicionar, ele quis ajuda, né, para retirar o silicone. Foi aí que a família encontrou o LPD e levaram ele lá no LPD, ele conheceu. Só que isso faz tempo, tá? Não foi agora, faz tempo já, faz anos, tá? Vocês me digam, me diz aí quanto tempo faz, quando foi que ele chegou lá? Alguém fala nos comentários aí, que agora eu tô em medo de errar, mas faz mais de ano, tá? E ele foi para lá, retirou o silicone, né? Voltou para casa, depois voltou para lá de novo para passar um tempo lá de novo. A verdade é que esse menino ele tinha um problema de depressão, ok? E ele tinha uma luta interior muito grande com relação à sua identidade. Então, assim, a gente não pode atribuir a culpa ao LPD. Não, porque não é, gente, tá? Ele já tinha tentado outras vezes, tá? Ele já tinha tentado outras vezes. Então, ele já tinha essa tendência e esse histórico. Porém, ele não teve, né, a sorte de encontrar uma pessoa séria para ajudá-lo, né, para mostrar para ele o evangelho verdadeiro. Ele encontrou um que mostrou para ele um evangelho falso e de fachada, né? E narcisista, né? Então, a gente viu aí no outro vídeo, eu mostrei aí um pedacinho, né? De como que ele gosta de tratar os meninos, tá? Então, não é saudável. Ele caiu num ambiente que não era saudável. Ele estava mal já, tá? Ele precisava de um ambiente saudável, ok? E encontrar o Senhor Jesus de verdade. Mas ele encontrou ali somente uma religiosidade forçada e desequilibrada, né? Um homem que é desequilibrado mentalmente. E não sou eu que estou dizendo não, gente. Isso é constatado. Ele mesmo diz que ele toma remédio. Uma pessoa que toma remédio, né? No jeito que ele toma, tá? Da maneira que ele toma, sinceramente, não está apto para ser pastor de ninguém, tá? Não tá. Vocês têm dúvida ainda? Vocês não viram? Eu vou mostrar para vocês aí ele dando piti, surtando. Isso foi há 2 dias. Foi ontem. Foi ontem ou foi anteontem? Eu não sei, porque assim, eu estou a 5 horas para frente do Brasil, né? Então, às vezes, para mim já é o dia seguinte, no Brasil ainda é o dia anterior, mas foi ontem ou anteontem. Esse surto dele, é claro que isso foi apagado do canal, mas é claro que a internet não perdoa e tem gente, sempre tem gente gravando, né? E eu vou mostrar para vocês aí um surto dele. Vocês digam para mim se isso é um comportamento saudável de um pastor. Se você não der o c, você não é feliz. Se você não der a b, você não é feliz. Você perdeu a sua essência. Se você não chupar pênis, deixou de ser feliz. Por quê? Vocês acham que isso é normal? Não, não é. Não é normal. Isso não é normal. Ah, vamos orar por ele. Vamos orar por ele para ele se converter. Mas vamos pedir para Deus para que ninguém mais vai lá para tentar ser cuidado por um homem desequilibrado desse. Entendeu? Então nós oramos para que ele se converta, para que ele seja curado, porque a primeira pessoa que precisa ser curada na sua alma é ele. Ele e a esposa, né? E depois cuidarem de pessoas. Uma pessoa que quer destransicionar, ela tem todo o direito, tá, gente?
tem todo o direito. Se uma pessoa transiciona, ela tem direito a fazer o que ela quiser, tá? A ser o que ela quiser. Se ele quer destransicionar, é a vontade dele, tá? Não deve ser forçado com religiosidade, isso não. Mas se ele for tocado pelo Espírito Santo e quiser realmente ser aquilo que Deus fez ele para ser, por quê, gente? Porque o que a gente prega, o que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte, que Jesus veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. E o que é pecado? Ah, porque Deus não gosta de homossexual. Não é isso. Não. O pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? Tudo aquilo que vai contra ou que se desvia daquilo que é o propósito principal de Deus, que Deus institui para o homem, né? Quando Deus cria o mundo, o homem e a mulher, ele institui a família, ele institui valores e ele coloca a sua lei. Então, tudo aquilo que vai contra e se desvia disso é pecado. Até os pensamentos, se um homem pensa numa outra mulher, já é adultério. Você tá entendendo? Então, qualquer coisa que vai fora daquilo que Deus estabeleceu é pecado. Tá? Quando uma pessoa ela está ali confusa sobre a sua identidade, ok? É porque talvez ela ouviu a mentira do diabo. O diabo conta uma mentira para essa pessoa, para ela acreditar que ela não é aquilo que Deus criou, sabe? Não é aquilo. Então ela começa a ficar confusa sobre a sua identidade. Como que uma pessoa vai conseguir encontrar a sua identidade? Isso qualquer pessoa do mundo. Todos nós, na infância e adolescência, a gente começa a pensar, por que eu vim para esse mundo? Por que Deus me criou? Né? Qual é o meu propósito nessa terra? Então, a gente começa a ter esses pensamentos. E quando nós encontramos a palavra de Deus, um relacionamento com Deus, tá? Que é o nosso Criador, porque é Ele que nos criou. Então, quando você cria uma coisa, você cria aquela coisa com um propósito, né? Ninguém cria algo que não tenha um propósito, sempre tem um porquê, né? Um objetivo, um propósito de vida. Deus criou a cada um de nós com um propósito, certo? E se a gente está confuso do qual é o nosso propósito nessa terra, o que a gente tem que fazer? Ter um relacionamento com o nosso Criador para entender qual é o propósito da minha vida nessa terra. Então é aí que está o problema que o Taylor estava enfrentando, porque ele estava ali com dificuldade, com uma confusão sobre a sua identidade. E ele precisava ter um encontro com Deus. Só que ele encontrou não Deus, ele encontrou um falso evangelho no LPD. Ou seja, não o ajudou, entende? Mesmo que ele encontrasse um pastor sério e encontrasse o evangelho verdadeiro, é também possível que ele não tivesse ali um encontro com Deus, porque isso é muito pessoal, gente, tá? Por isso que eu digo, não é culpa deles, tá? Não é culpa, mas isso é só um sinal de alerta que Deus permite que esse sinal de alerta aconteça para que eles, de repente, mudem a rota, né? Entende? Para que as pessoas acordem também sobre esse ministério que está trabalhando tudo errado, tá? Mas falando aqui para o pessoal que defende que, assim, a pessoa tem direito a ser o que ela quer, sim, sim. Mas se ela não tiver um encontro com Deus, ela nunca vai entender o propósito real para que ela foi criada. Ela tem que ter um encontro com o seu Criador. E como que a gente tem um encontro com Deus?
através da pessoa de Cristo. Então, se eu tenho um encontro com Cristo real, tá? Real. Não é religião, não. É a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus. Você pode frequentar uma igreja, mas se você encontrar realmente pessoas sérias que ensinem o evangelho verdadeiro, como que você vai saber qual é o evangelho verdadeiro? Lendo a palavra de Deus. Tá? Então, Jesus, ele renuncia a sua própria vida para nos salvar do pecado. É por isso que ele nos chama a uma vida de renúncia, né? Eu gosto muito de comer doce e de comer coisa gostosa, mas se eu abusar, se eu não tiver equilíbrio, se eu não souber trabalhar o autocontrole e a renúncia, eu vou acabar adoecendo, comendo igual a louca, não é? Então, tudo que é desequilibrado e tudo que vai fora do propósito é pecado e leva à morte, tá? Outra coisa, gente, ele tinha problema com substâncias, tá? E muito provavelmente ele devia ter usado alguma substância para poder se jogar, tá? Então, não temos que simplesmente atribuir ao LPD a culpa desse acontecido, não, tá, gente? Até porque ele tentou outras vezes, ok? Mas vamos lá. Se você quer realmente entender o teu propósito de vida, você tem que ter um encontro com Jesus, né? Aí sim. Infelizmente, esse rapaz, ele tentou, ele buscou. A gente não sabe o que aconteceu com ele ali naquela hora, né? Mas, infelizmente, ele não conseguiu vencer, né, aquela luta que ele tinha interna, tá? Isso deixa um alerta para todos nós. Você tem um problema de confusão de identidade, você não sabe quem você é, você não sabe o que Deus tem para você, qual é o propósito da tua vida? Você tem que buscar em Deus. E o Senhor, ele diz em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando uma pessoa busca a Deus realmente com todo o seu coração, ele se revela, ele se mostra, ele se mostra. Como vencer as vontades da carne? Se nós temos uma vontade da nossa carne que não condiz com a perfeita vontade de Deus que Deus criou, busca a Deus, porque Ele é o único que pode te fortalecer, tá? Ah, é cura gay? Não, gente. Até porque isso não é doença. Mas o pecado, ele causa doenças. O pecado, ele causa tudo de ruim na nossa vida, né? Então, quando a gente tem um encontro com Deus, ele nos mostra o caminho. E aí nós vamos sendo curados de qualquer ferida na nossa alma, no nosso coração. Nós vamos sendo restaurados e até a nossa vontade aprende a se submeter à vontade de Deus. Para quê? Para vivermos em escravidão? Não. Para vivermos realmente uma vida com Cristo e vivermos uma eternidade com Ele. Termos paz de verdade dentro de nós. Porque quando nós fazemos a vontade da nossa carne só, a gente pode ter aquele prazer momentâneo, mas não nos traz paz, ao contrário, nos traz tormento. É o que aconteceu com o Taylor. Nos traz um tormento. Porque quando nós erramos o alvo, né? Aquilo nos atormenta, sabe? E nós sofremos.
Porque o homem, ele foi criado para estar perto de Deus. E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, quando nós encontramos Jesus e temos ali a presença do Espírito Santo e conseguimos agora renunciar ao pecado, nós conseguimos ali ter mais comunhão com Deus. E isso é a verdadeira felicidade. Isso é a verdadeira paz de espírito. Quando nós estamos perto de Deus. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento com Deus. Tá certo, gente? Bom, mas fica aí o alerta, tá? Porque tem muita gente ainda enganada com esse tipo de evangelho fraco e distorcido e perigoso, né? E aos que são de fora e que não conhecem o evangelho, veem isso aí e ficam tendo uma visão errada, né, do que é o evangelho, do que é os cristãos. Pessoal, isso não é cristianismo, isso não é coisa de Deus, tá? Por favor, Deus é amor. Deus é amor. Deus é santo, sim. Ele chama você a uma vida santa de renúncia ao pecado, mas ele é amor. Ele te dá muito mais, tá? Não é uma vida de, ai, que triste, eu vou ter que renunciar àquilo que eu... Não, gente. É uma vida plena com Deus, de prazer em Deus, tá? Deus, ele é um Deus bom. E ele quer sempre o nosso bem e o nosso melhor, tá? Então, para você encontrar realmente a presença de Deus em Jesus Cristo, você tem que buscá-lo de todo o coração. E aí você entende, tá? Fica a dica aí, tá? Leia a palavra e procure pessoas sérias de Deus, que tenham o amor de Deus e que tenham o evangelho verdadeiro. Tá certo, pessoal? Deus abençoe vocês. Até a próxima.